Salve, família vascaína! Hoje que tinha tudo para ser um dia legal, né? Assistir aí a seleção brasileira, possivelmente o Ryan como titular, a galera que gosta de tomar uma, né? Hoje não vou beber não, porque, né, senão aí é complicado. Hoje é quarta-feira, amanhã é quinta, então não. Final de semana até vai. Hoje eu vou dar uma segurada no suco amarelo. Mas, né, o Vasco acontece coisas que é difícil de explicar, né, família? E o Pedrinho apareceu mais uma vez com uma carta se dirigindo aos torcedores do Vasco. E é triste, né, cara? É triste o que acontece com o nosso clube, porque é aquilo que eu falo com vocês, parece que a coisa nunca vai caminhar. Não vai funcionar mais, não vai. Quem teve a oportunidade de aproveitar, né, aqueles bons momentos do Vasco, você deu sorte, porque realmente eu ainda peguei, né, alguma coisa, eu vi a Mercosul, conto aqui pra vocês, né, a história com meu avô, que já faleceu, lembro de muita coisa ali, infelizmente, do vice-campeonato com o Real Madrid, mas que o Vasco competiu, a Copa do Brasil também, muito presente na minha mente, mas é difícil imaginar que o Vasco vai passar novamente por isso, por conquistas, por bons momentos, porque além de tudo que joga contra o Vasco, né, no externo, é os rivais, é a CBF. Cara, o Vasco tem uma capacidade impressionante de se auto-sabotar, mano. E isso é uma coisa que não acontece em nenhum outro lugar. A gente não vê isso. A gente não vê. Você não vê isso no Botafogo, você não vê isso no Fluminense, você não vê isso no Flamengo, qualquer time no Brasil. E aí eu fico me perguntando se é até uma questão divina. Todas as vezes tu se pergunta isso, não. Eu sei que tem muita coisa, né, pra gente se preocupar. O mundo tá maluco, é muita coisa errada acontecendo, é muita tragédia acontecendo. Mas às vezes eu paro e penso assim, por quê? Por que esses caras são Vasco? Por que eles se dizem vascaínos? Por que acontece isso internamente no Vasco, cara? Por que a galera não se une e pensa assim, cara, vamos trabalhar em prol do Vasco? Vamos ajudar o Vasco? Vamos caminhar aqui? E não, mano, não acontece isso de jeito nenhum. Isso é muito interessante, cara. Porque, família, acredito que cagada, merda, se é que você me entende, isso acontece em todo lugar. Mas sei lá, a galera, de repente, é igual, opa, a gente tem que ganhar alguma coisa também. E com a gente não é assim, velho. É só cagada, é merda atrás de merda, mano. É surreal, família. E quero aqui rapidamente ler com vocês aqui essa carta do Pedrinho. A gente pode até trazer aqui também, né, um desabafo aí do Bruno Mazeu, que depois também de ler a carta do Pedrinho se pronunciou lá no seu Insta. Porque, família, é aquilo. A gente precisa de nomes, né? Precisa de nomes. Porque senão realmente a coisa não vai mudar. E não é fácil, tá? É por isso que eu falo pra vocês. A pessoa que se coloca numa condição de promover alguma mudança, de fazer algo diferente, essa pessoa sofre. Ela sofre, ela vai passar por pressão, por dificuldades, acabam envolvendo família, você perde tempo, você perde saúde mental, você tem um desgaste físico, mental, porque é muito difícil, né? E a gente não sabe, de fato, o que é que acontece internamente no Vasco. Mas é isso, eu sempre falo isso aqui com vocês, que não dá para normalizar, não dá para simplificar o que acontece no Vasco e, né, com o presidente Pedrinho. Família, deixa o like aí, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Deixa eu ler aqui a carta com vocês, ó. Vamos lá. Tá aí, carta do presidente. Vascaínas e vascaínos, ainda não acredito na maldade que estão fazendo com o Vasco e que pode custar caro ao futuro do clube. Preciso falar com o torcedor vascaíno porque todos estão cansados de descobrir as coisas pela metade. Há meses, um grupo contrário à venda do Vasco se articula na política do clube. Eu vi as acusações infundadas, fabricadas para criar narrativas. Vi articulações nas sombras, as canetas sendo preparadas nos bastidores. Mesmo assim, confesso que nunca quis acreditar que isso pudesse existir. Estou indignado. Enquanto eu trabalhava para arrumar a casa, colocava os meus bens patrimoniais à disposição do clube, eu lutava dia e noite pela estabilidade necessária para garantir a negociação com Marcos Lamáquia, que estava prestes a ser anunciada. As sombras sabotaram o clube. Não prejudiquem o Vasco e deixem que a venda aconteça. Eu não admito e o torcedor jamais vai aceitar ver o futuro do Vasco jogado no lixo por quem só enxerga o poder que quer ocupar. Saudações vascaínas. Tá aí. Aqui, família, tem uma postagem aqui dizendo que... Vamos lá, deixa eu ler aqui com vocês. O movimento para o impeachment de Pedrinho está sendo articulado. O clima tenso dentro do Vasco pode dificultar o andamento das contratações e a venda da SAF, e até as eleições do clube associativo para o próximo triênio.
Hoje ouvi que outras denúncias irão aparecer e que um movimento de impeachment contra o Pedrinho está sendo articulado para derrubar o atual presidente do Vasco antes do fim do ano. Deixa eu passar esse desabafo aqui também do Bruno Mazzeo. Olha só. É impressionante como nem numa Copa do Mundo o Vasco da Gama dá paz aos seus torcedores. Eu tô com nojo dessa política do Vasco, com nojo dessa política que nos trouxe até essa situação de agora. Porque a gente, para a aprovação da SAF, aprovação que eu concordo, que eu realmente acredito que seja a única solução nesse momento, então a gente tem que lutar não só com aqueles de sempre que vão fazer de tudo para impedir, já estão fazendo de certa maneira, o Flamengo, a CBF, a imprensa e tudo mais. Agora a gente tem o fogo amigo. Quer dizer, aquele fogo amigo que sempre existiu. E é o seguinte, é dentro da diretoria, gente. É dentro da gente que fez de tudo para aprovar essa SAF que agora, na hora H, tá dando contra. Por que será? Tem alguns interesses por aí. O presidente Pedrinho finalmente apareceu, escreveu uma carta, espero que apareça em viva voz e cite nomes. E cite nomes, que nós vascaínos queremos saber. Saudações vascaínas e tamo ligado. Ouviu? Tá aí. Família, uma coisa eu concordo com o Bruno Mazzeo. Cadê os nomes? Né? Porque assim, eu entendo que tem torcedores que não concordaram e que não concordam, né, com a venda do Vasco e o Vasco ser vendido novamente. Poxa, eu canso de ver aqui nos comentários, tem influenciadores, criadores de conteúdo também que vão nesse sentido, mas a grande maioria entende que o Vasco, né, tem que ser vendido novamente para o grupo do Marcos Lamáquia, e eu entendo que é muito nesse sentido, né? Porque se você pegar, tirando essa eleição agora do Pedrinho, né, contra o Levin, todas as outras, justiça, ninguém faz merda nenhuma, ninguém tem nada pro Vasco, você vê que são promessas, são bravatas, as coisas não acontecem, e eu sei, né, que tem um influenciador aí que critica muito o Pedrinho, e que fala que o Pedrinho pegou o Vasco numa situação muito melhor, e claro, acredito que sim, né, em comparação a outros presidentes, mas será, família, que se esses presidentes pegassem o Vasco nessa situação do Pedrinho, o Vasco teria esse olhar que nunca teve, né? Porque o Pedrinho fez investimentos no CT, Pedrinho não, o Vasco, né? O Vasco melhorou essa questão de estrutura para os jogadores, uma coisa que, né, sempre ficou atrás aí nos últimos anos. Lembro de movimentos em relação aos funcionários do clube, né? Esse cuidado, a coisa mudou, né? Mudou de figura, só que infelizmente, né, as coisas no campo, elas não caminham, né? Porque o título da Copa do Brasil seria muito importante nesse sentido. Porque até o que está acontecendo internamente no Vasco, eu acho muito difícil. Seria muito difícil bater de frente, né, com o presidente do clube, que hoje pode até sair, né? Estão trabalhando, estão articulando um impeachment do presidente Pedrinho. Então o título da Copa do Brasil mudaria tudo. Mas sei lá, até nesse sentido a coisa não acontece. Agora, diferente dos últimos anos, hoje o Vasco tem uma figura, e hoje eu já escutei muita coisa, até meu parceiro Igor, né, Igor? Você me mandou algumas mensagens lá, né, no WhatsApp, de articulações, de movimentos que acontecem lá dentro do Vasco, que a gente não sabe se de fato é verdade, então tem algumas coisas, né, sendo faladas do Pedrinho, mas independente disso, o Pedrinho hoje é uma figura que passa confiança, diferente dos últimos presidentes, né, que foi o Campelo e o Salgado. Então se tem um cara para expor alguma coisa, esse alguém é o presidente Pedrinho. Agora, é fácil? É simples? Não, não é. Não é, porque, família, eu não sei. Eu não sei o que é que acontece aí nos bastidores de nada, não. Posso aqui, né, tá pensando numa teoria da conspiração maluca, mas eu não sei. Sei o dia de amanhã, não sei o que é que acontece, porque assim, ó, quando envolve isso aqui, filha, é difícil de lidar, você sabe muito bem, o ser humano né, é meio maluco, né? Então quando envolve isso aqui, a gente não poder, né, a gente não sabe o dia de amanhã não sabe o que pode acontecer. Mas se os nomes não forem revelados, nada vai mudar no Vasco. E olha, família, que eu não tô aqui, caramba, estão querendo, né, o Vasco é isso, porque a gente precisa entender. Ou será que o Marcos Lamáquia vai conduzir o Vasco dessa forma? Pô, não sei, a gente não sabe. A gente tem que ver as coisas acontecerem, o grupo, os investimentos, o que vai mudar no momento de dificuldade, no momento de pressão. Será que de fato vai ter esse olhar? Porque futebol tem isso, né? A coisa pode caminhar, os resultados acontecerem, mas no momento de dificuldade vai ter um investimento aqui, vai mover alguma coisa. Então isso só vai acontecer, a gente só vai ter esse conhecimento, né? A coisa caminhando, funcionando, e ele no grupo no comando. Agora, o que me chama a atenção é que essas pessoas que tentam essas articulações, elas não têm nada. Elas não têm nada pro Vasco. Porque isso, né, eu não tenho essa experiência, eu não tenho esse conhecimento dos bastidores do Vasco, mas, pô, reflete no campo. Tudo que acontece nos bastidores, na política do Vasco, o reflexo está no campo. Então, como é que a gente vai falar, né, de alguma coisa que acontece de forma positiva pro Vasco se o campo tá aí? Mais de 20 anos nessa fase horrorosa. O último título nacional do Vasco foi em 2011.
Então o que está acontecendo? Não tem nada, não existe nada. E aí, família, é muito complicado. Eu espero, cara, que o Pedrinho possa falar, fazer uma coletiva, mesmo entendendo que isso é difícil, não é fácil até para a vida pessoal dele, ou, né, espero que ele possa reverter essa situação aí, porque pensando no presente, né, no agora, é difícil, né? Vai estar numa situação complicada, como é que vai ficar os salários, eu não vou nem falar de contratação, né? Não vou nem falar de investimento, como é que vai ficar o treinador, aí será que o Bruno Lazzaroni vai fazer o que o Paiva fez em 2024, que foi uma sorte do caramba? Será que a gente vai ter essa sorte? Será que os jogadores vão ter compromisso com o clube, né? Mesmo num momento difícil na política, no externo, dentro de campo, como é que vai ficar? Então foi o que eu falei. Se isso não for resolvido o mais rápido possível, eu não estou nem falando da venda. Estou pensando no agora, porque isso realmente aí tu fica maluco. Tem a RJ aí, tem que pagar os compromissos, tem que, né, honrar, porque senão dá merda. Né? Não tô nem falando disso, tô pensando só aqui, ó, em 2026. Porque se essa merda continuar, se essa galera, né, continuar fazendo isso aí, como falou, e pode acontecer mais denúncias, outras articulações para tentar derrubar o Pedrinho, irmão, a probabilidade da gente cair é muito alta. Mas muito alta, muito alta. Isso, agora não. Eu espero que o Pedrinho possa aparecer, porque essa carta aqui, com todo respeito, né, família? Eu sou um cara que gosta muito do Pedrinho, mas falou e não falou nada. Né? Porque, eu vi as articulações, as canetadas nas sombras. Pô, se você viu, se você enxergou e não fez nada, não falou nada, então o que está acontecendo? Sabe? Não, poxa, aí não. Aí tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada. Então falou, na minha opinião, não falou nada. Porque até então, tudo que ele falou aqui na carta, o Vascaíno sabe, cara. Sabe que tem muita gente dentro do Vasco que joga contra. Eu tô falando, olha os últimos anos do Vasco, olha as últimas eleições, tirando essa. Foi ali, votar, decidiu, o Pedrinho ganhou do Leve, foi, mas as últimas. Né? Olha que o Salgado ficou 3 anos no Vasco, dentro de uma eleição que não tinha lista de votação, que não tinha nada, né? Não apareceu nada, vendeu o Vasco, a coisa foi, né? O Campelo lá, que não tinha nada pro Vasco, não tinha, né? Era vice, né, de um candidato, apareceu como presidente, montando o grupo, montando a estrutura dele no decorrer do mandato dele. Que loucura é essa, cara? Entende? É a bagunça que acontece no Vasco. Então isso a gente já sabe, Pedro. Isso a gente já sabe. O que a gente quer saber são os nomes, né? São as pessoas que há anos, né, destroem o Vasco. E não me chama a atenção porque eu sempre coloquei isso aqui, mesmo não conhecendo, né, família? Eu sempre cito aquele vídeo aqui pra vocês, né, da galera lá com a camisa amarela, com a camisa roxa, abraçando o Salgado. Não vamos deixar o Leve entrar, vamos se unir, poxa, esse cara não sei o que, esse cara... Aí tá aí, pô. Então a gente imaginava aqui do grupo do Pedrinho ia sair alguma merda, tá? Como saiu. Então ele tá dizendo aí, né, que foi surpreendido, que ele não quis acreditar. Difícil. Difícil demais, família.